O Coração da Floresta e os Guardiões da Amazônia. Autor, Miquéias de Barros. Direitos autorais. Copyright 2026 por Miquéias de Barros. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida sem autorização do autor. Prólogo. A noite da guardiã. A floresta estava em silêncio. Não o silêncio comum da noite. Era um silêncio pesado. Antigo. Como se cada árvore estivesse esperando por algo. O vento não soprava. Os animais não cantavam. Até o rio parecia correr mais devagar. No centro da mata, em uma clareira cercada por árvores gigantes, uma mulher segurava um amuleto que brilhava com uma luz verde intensa. O nome dela era Helena. Mas naquela noite ela não era apenas uma mulher. Ela era uma guardiã da floresta. O chão tremia levemente sob seus pés. Raízes negras saíam da terra como serpentes. A própria floresta parecia estar doente. Helena respirou fundo. Eu sei que você está aí. O vento soprou de repente. As sombras entre as árvores começaram a se mover. Então algo enorme começou a se formar no centro da clareira. Galhos retorcidos. Sombras se movendo como fumaça. Olhos vermelhos se abriram na escuridão. Sombra mata. A criatura falou com uma voz que parecia vir da própria terra. Humanos. Sempre destruindo. Helena levantou o amuleto. A pedra brilhou mais forte. Eu não vim destruir a floresta. Eu vim proteger ela. Sombra mata avançou. Raízes negras explodiram do chão. As árvores se curvaram. Mas Helena não recuou. Ela fechou os olhos. E ouviu. O vento. As folhas. As raízes. A própria terra. Floresta, me ajude. A luz do amuleto se espalhou pela clareira. Raízes gigantes surgiram do solo. As árvores começaram a se mover como se estivessem vivas. Sombra mata rugiu. A batalha sacudiu a floresta. Durante minutos que pareceram horas, luz e sombra se enfrentaram. Até que finalmente Helena caiu de joelhos. Ela estava exausta. Sombra mata ainda estava ali. Ferido. Mas não destruído. Helena respirou fundo. Eu não posso derrotar você. Ela levantou o amuleto mais uma vez. Mas posso te prender. A luz explodiu pela clareira. Raízes gigantes envolveram Sombra mata. A criatura lutou. Rugiu. Mas lentamente foi sendo puxada para o chão. Para o coração da floresta. Para uma prisão feita de raízes e magia antiga. O silêncio voltou. Helena caiu no chão, cansada. A floresta estava salva. Por enquanto. Mas antes de perder a consciência. Ela sentiu algo. Uma presença. Observando da escuridão. Entre árvores tortas. Uma figura curvada. 2 olhos brilhando na sombra. Uma voz sussurrou. Você venceu hoje. Guardiã. Mas nem toda batalha termina assim. Helena tentou se levantar. Quem está aí? Mas a figura já havia desaparecido. Somente o eco da voz ficou na floresta. E bem longe dali. Na pequena vila. Um bebê dormia em seu berço. No pulso dele havia uma pequena marca. Um símbolo feito de raízes entrelaçadas. A floresta havia escolhido o próximo guardião. O nome dele era Lucas. Capítulo 1. A floresta que observa. A vila onde Lucas morava parecia pequena diante da imensidão da floresta. Casas simples de madeira se espalhavam pela estrada de terra, cercadas por árvores antigas que pareciam existir ali desde muito antes de qualquer pessoa nascer. Durante o dia, o lugar era tranquilo. Crianças brincavam perto do rio. Pescadores voltavam com suas redes. O cheiro de lenha queimada subia das chaminés. Mas quando a noite chegava, a floresta mudava. Lucas sabia disso. Ele estava sentado na varanda de casa, observando o horizonte escuro onde as árvores formavam uma muralha viva. O vento atravessava as folhas altas, produzindo um som estranho. Quase como um sussurro. Lucas apoiou o queixo nas mãos. Por que parece que ela está olhando para mim? A porta da casa rangeu atrás dele. Por que talvez esteja? Respondeu uma voz suave. Lucas se virou. Era sua mãe, Dona Raquel, segurando uma caneca de chá quente. Ela se sentou ao lado dele. Você passa muito tempo olhando para essa floresta. Lucas deu de ombros. É impossível não olhar. Ela parece diferente. Por um momento os dois ficaram em silêncio. Então Lucas coçou distraidamente o pulso. Ali havia uma pequena marca que ele tinha desde criança. Um desenho estranho, como raízes entrelaçadas. Ele nunca tinha entendido o que aquilo significava. Mãe, você tem medo da floresta? Ela demorou a responder. Eu tenho respeito. Qual a diferença? Ela olhou diretamente para as árvores escuras.
O medo faz a gente fugir. Ela fez uma pausa. O respeito faz a gente entender que existem coisas maiores que nós. Lucas pensou nisso. Você acha que existem coisas lá dentro? Dona Raquel ficou em silêncio por alguns segundos. Um trovão ecoou distante. Antigamente, disse ela finalmente, sua avó dizia que a floresta tinha guardiões. Lucas sorriu. Tipo histórias de folclore. Ela se levantou devagar. Nem toda história é apenas uma história. E entrou na casa. Lucas ficou sozinho. O vento soprou mais forte. E por um segundo, ele teve certeza de que algo dentro da floresta havia se movido. Algo grande. Algo antigo. Algo que estava observando ele. Capítulo 2. O quarto da avó. A casa ainda guardava muitas lembranças da avó de Lucas. Ela havia falecido 2 anos antes, mas o quarto dela permanecia quase intocado. Lucas empurrou a porta lentamente. O cheiro de madeira antiga e ervas secas ainda estava no ar. Sua avó sempre dizia que algumas plantas protegem a casa de espíritos ruins. Na época Lucas achava engraçado. Mas agora, tudo parecia diferente. Ele caminhou até o canto do quarto. Ali estava um baú antigo de madeira escura. Lucas passou a mão pela tampa. Será que a mãe vai brigar se eu abrir? Ele levantou a tampa. Dentro havia cadernos, papéis antigos e objetos estranhos. Mas o que mais chamou sua atenção foram os desenhos. Lucas pegou um dos papéis. Era o desenho de uma criatura com uma perna só e um gorro vermelho. Saci. Ele pegou outro. Um homem de cabelos flamejantes. E os pés virados para trás. Curupira. Lucas franziu a testa. A avó desenhava coisas de folclore. Ele continuou procurando. Então encontrou algo diferente. Um mapa. Um mapa da floresta. Mas não era um mapa comum. Havia símbolos espalhados entre as árvores. Marcas circuladas. Áreas riscadas com tinta escura. E no centro estava escrito: Coração da Mata. Lucas sentiu um arrepio. Foi então que ouviu passos atrás dele. Onde você encontrou isso? Ele se virou. Sua mãe estava parada na porta. O rosto dela estava pálido. Lucas levantou o mapa. No baú da avó. Dona Raquel entrou no quarto devagar. Eu achei que tinha escondido isso melhor. Lucas olhou para ela. Mãe, por que a avó desenhava essas coisas? Ela se sentou na cama. Parecia lutar contra uma lembrança antiga. Por que ela não desenhava histórias? Lucas franziu a testa. Então o que ela desenhava? Dona Raquel levantou os olhos. Ela desenhava o que via. Capítulo 3. O Diário da Guardiã. Lucas demorou alguns segundos para entender. Como assim? Dona Raquel pegou um dos cadernos. Eu sabia que um dia você encontraria isso. Ela abriu o diário. As páginas estavam cheias de anotações. Lucas leu uma frase em voz alta. A floresta não pertence aos humanos. Nós apenas cuidamos dela por um tempo. Ele virou a página. Mais desenhos. Símbolos estranhos. Marcas no mapa. E algo chamou sua atenção. Um desenho de um amuleto. Uma pedra verde envolta por raízes metálicas. Ao lado havia uma anotação. Se a sombra retornar, o amuleto do coração da mata deverá ser encontrado. Lucas franziu a testa. Sombra. Sua mãe respirou fundo. Sua avó lutava contra algo. Lucas sentiu o coração acelerar. Contra o quê? Dona Raquel apontou para uma página. Ali havia o desenho de uma criatura enorme feita de galhos e sombras. Raízes negras saíam do chão ao redor dela. Abaixo estava escrito um nome. Sombra Mata. Lucas engoliu seco. O que é isso? A mãe respondeu. Algo que sua avó conseguiu prender muitos anos atrás. O silêncio tomou conta do quarto. Então Lucas perguntou. E se isso escapar? Dona Raquel fechou o diário lentamente. Foi exatamente isso que ela temia. Capítulo 4. O chamado na noite. Naquela noite Lucas não conseguiu dormir. O vento atravessava a floresta produzindo um som constante. Um sussurro. Lucas se levantou da cama e olhou pela janela. As árvores pareciam mais escuras que o normal. Foi quando ele percebeu algo estranho. Algumas raízes perto da borda da floresta estavam negras. Como se estivessem queimadas. Lucas franziu a testa. Isso sempre esteve ali? De repente. Um som. Um assobio. Lucas congelou. Ele conhecia aquele som. Lembrou imediatamente do desenho do diário. Saci. Ele riu nervoso. Não, impossível. O assobio veio novamente. Mais perto. Lucas abriu a janela. O vento entrou no quarto. E junto com ele veio uma voz. Quase um sussurro. Lucas. Ele congelou. Quem está aí? O vento moveu as árvores.
A voz veio outra vez. Venha. Lucas sabia que aquilo não era normal. Mas algo dentro dele dizia que precisava ir. Ele pegou uma lanterna. Vestiu um casaco. E saiu de casa. A floresta parecia estar esperando. Capítulo 5. O Guardião das Trilhas. A entrada da floresta ficava a poucos minutos da casa de Lucas. Durante o dia aquela trilha era usada pelos moradores da vila. Mas à noite, era outro mundo. Lucas ligou a lanterna. As raízes no chão pareciam serpentes. Ele deu alguns passos. Alô? Silêncio. Então um galho quebrou atrás dele. Lucas se virou rapidamente. Quem está aí? Uma risada baixa ecoou entre as árvores. Lucas apontou a lanterna. E viu um garoto sentado sobre um tronco. Cabelos bagunçados. Olhos brilhantes. Mas havia algo estranho nele. Algo selvagem. Você demorou, disse o garoto. Lucas franziu a testa. Eu te conheço. O garoto saltou do tronco. Ainda não. Ele apontou para o pulso de Lucas. Mas a floresta conhece. Lucas olhou para o braço. A marca em seu pulso estava quente, brilhando levemente. Lucas levantou os olhos. Quem é você? O garoto sorriu. Eu sou o guardião dessas trilhas. Ele apontou para a mata ao redor. Nada entra aqui sem que eu saiba. Lucas engoliu seco. Qual é o seu nome? O garoto cruzou os braços. E respondeu com orgulho. Caipora. Lucas sentiu um arrepio atravessar seu corpo inteiro. Aquela noite estava apenas começando. Capítulo 6. A marca da floresta. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, ainda tentando aceitar o que estava acontecendo. Isso não pode ser real, murmurou. Caipora caminhou lentamente ao redor dele, observando com atenção. Engraçado, disse ele. Foi exatamente o que sua avó disse quando me viu pela primeira vez. Lucas levantou a cabeça rapidamente. Você conheceu minha avó? Caipora assentiu. Ela vinha aqui muitas vezes. Ele parou diante de Lucas e apontou para o pulso dele. Mostre. Lucas levantou o braço. A marca de raízes estava brilhando levemente. Isso sempre esteve aqui, disse Lucas, mas nunca aconteceu isso antes. Caipora sorriu. Porque ela estava dormindo. Dormindo? A floresta desperta seus guardiões quando precisa deles. Lucas sentiu um frio percorrer a espinha. Você está dizendo que eu sou um guardião? Caipora inclinou a cabeça. Ainda não. Ele apontou para o interior da floresta. Mas pode se tornar um. Lucas olhou para as árvores. O vento moveu as folhas. Por um instante ele jurou ter visto algo se mover entre os galhos. Algo grande. Observando. Capítulo 7. A clareira dos guardiões. Caipora guiou Lucas por uma trilha estreita. Enquanto caminhavam, Lucas começou a perceber coisas que nunca tinha notado antes. Luzes fracas flutuavam entre as árvores. Pequenos animais observavam em silêncio. Algumas raízes pareciam se mover lentamente. A floresta sempre foi assim? Perguntou Lucas. Caipora respondeu. Sempre. Os humanos é que esqueceram como enxergar. Depois de alguns minutos chegaram a uma clareira. No centro havia um lago pequeno iluminado pela lua. Lucas ouviu um redemoinho de vento. De repente algo surgiu girando rapidamente. Uma figura pequena usando um gorro vermelho. Ele parou no ar, observando Lucas com curiosidade. Então esse é o garoto? Lucas arregalou os olhos. Saci. O menino sorriu. Pelo menos ele sabe quem eu sou. Lucas ainda estava tentando entender quando ouviu passos pesados entre as árvores. Um homem alto apareceu. Cabelos como chamas. E os pés virados para trás. Curupira, murmurou Lucas. Curupira observou o garoto com atenção. Parece jovem demais. Do lago surgiu uma figura feminina. Seus cabelos longos se moviam como se fossem água. Yara. E então algo brilhou entre as árvores. Uma serpente de fogo deslizou silenciosamente pelo chão. Boitatá. Lucas estava cercado pelas criaturas que só conhecia das histórias. Saci cruzou os braços. Então, esse é o herdeiro da guardiã. Curupira falou com seriedade. A floresta precisa dele. Lucas finalmente perguntou. O que está acontecendo? Yara respondeu suavemente. Algo antigo está voltando. Capítulo 8. A sombra antiga. O clima na clareira mudou. Curupira caminhou até uma árvore antiga e colocou a mão no tronco. Algo está errado na floresta. Saci assentiu. Eu senti também. Lucas perguntou. O que está acontecendo? Boitatá levantou a cabeça flamejante. Uma escuridão antiga está despertando. Yara olhou diretamente para Lucas. Algo que sua avó conseguiu prender. Lucas já sabia o nome.
Sombra mata. As árvores ao redor estremeceram levemente. Caipora falou. Há alguns dias as raízes negras começaram a aparecer novamente. Saci chutou uma raiz escura no chão da clareira. Isso não acontecia desde aquela noite. Lucas perguntou. Que noite? Curupira respondeu. A noite em que sua avó enfrentou Sombra Mata. Lucas sentiu o peso das palavras. Ela conseguiu derrotar ele. Boitatá respondeu. Não. Apenas prender. Yara continuou. Mas algo, ou alguém, está enfraquecendo o selo. Lucas franziu a testa. Alguém. Curupira respondeu apenas. Ainda não sabemos. Mas o olhar dele parecia preocupado. Capítulo 9. A história da última guardiã. O silêncio tomou conta da clareira. Lucas olhou para os guardiões. Quero entender uma coisa. Por que minha avó? Yara caminhou até a água do lago. Porque alguns humanos conseguem ouvir a floresta. Sua avó era uma dessas pessoas. Saci sentou em um tronco. Ela também era teimosa. Lucas perguntou. Como assim? Saci riu. Quando descobriu Sombra Mata, ela quis enfrentá-lo sozinha. Curupira falou. Nós ajudamos. Lucas respirou fundo. O que exatamente é Sombra Mata? Boitatá respondeu com sua voz grave. Ele nasceu da dor da floresta. Da destruição causada pelos humanos. Lucas ficou em silêncio. Então ele não é apenas um monstro. Yara respondeu. Não. Ele é a raiva da própria natureza. Lucas perguntou. E minha avó conseguiu prender ele? Curupira assentiu. Com a ajuda de um poder antigo. Lucas lembrou do desenho. O amuleto. Saci sorriu. Parece que você prestou atenção no diário. Capítulo 10. O treinamento começa. Na manhã seguinte Lucas voltou à floresta. Ele não contou nada para a mãe. Ainda não. Caipora já estava esperando na trilha. Achei que você não voltaria. Lucas deu um pequeno sorriso. Eu pensei nisso. Caipora respondeu. E por que voltou? Lucas olhou para a floresta. Porque se o que vocês disseram é verdade. Alguém precisa ajudar. Caipora assentiu. Então vamos começar. Eles caminharam até uma área cercada por árvores gigantes. O chão estava coberto por folhas. Primeiro você precisa aprender a ouvir, disse Caipora. Lucas suspirou. Ouvir o quê? Caipora apontou para a floresta. Tudo. Lucas se sentou. Fechou os olhos. No começo só ouviu o vento. Mas então começou a perceber outros sons. Animais. Insetos. Folhas se movendo. E algo mais profundo. Como se a própria terra estivesse respirando. Lucas abriu os olhos. Eu ouvi. Caipora sorriu. Isso é a floresta. Ele ficou sério. E se quiser salvá-la, vai precisar escutar muito mais. Capítulo 11. A parte doente da mata. Alguns dias se passaram desde que o treinamento de Lucas começou. Naquela manhã, Caipora o guiava por uma parte mais profunda da floresta. Lucas já havia aprendido algumas coisas básicas. Como se mover silenciosamente, como observar rastros e como sentir mudanças no ambiente. Mas ainda se sentia muito longe de ser um guardião. Hoje vamos ver algo importante, disse Caipora. Eles caminharam por quase uma hora. Quanto mais avançavam, mais Lucas percebia que algo estava errado. As árvores estavam diferentes. Algumas tinham folhas secas. Outras estavam cobertas por manchas escuras. Então ele viu raízes negras saindo da terra. Lucas se agachou perto de uma delas. Isso não parece natural. Curupira aparece entre as árvores. Não é. Lucas levantou a cabeça. O que aconteceu aqui? Curupira tocou o tronco de uma árvore doente. Sombra Mata está tentando acordar. Saci surgiu girando no ar. E quanto mais a floresta sofre, mais forte ele fica. Lucas sentiu um aperto no peito. Então isso já começou. Curupira assentiu. Sim. E é por isso que você precisa aprender rápido. Capítulo 12. O treinamento da escuta. Naquela tarde Caipora levou Lucas novamente ao círculo de árvores gigantes. Hoje vamos repetir o primeiro exercício. Lucas suspirou. Sentar e ouvir? Caipora riu. Parece fácil. Mas você ainda não entende o que precisa ouvir. Lucas se sentou no chão. Fechou os olhos. No começo só percebeu os mesmos sons de antes. Mas Caipora falou. Ignore os sons mais altos. Escute o que está escondido. Lucas respirou fundo. O vento. Os pássaros. Os insetos. Ele tentou ir além disso. Então percebeu algo novo. Uma vibração fraca. Como se as raízes no chão estivessem se movendo lentamente. Lucas abriu os olhos. Eu senti algo. Caipora sorriu.
Agora você está começando a ouvir a floresta. Ele pegou um galho seco e colocou no chão. Agora tente pedir ajuda. Lucas franziu a testa. Pedir. A floresta não é uma ferramenta. Ela é viva. Lucas fechou os olhos novamente. Respirou fundo. E tentou. Por alguns segundos nada aconteceu. Então, uma pequena raiz saiu da terra e tocou o galho seco. Lucas abriu os olhos surpreso. Eu fiz isso. Caipora respondeu. Não. Você pediu. E a floresta respondeu. Capítulo 13. A velocidade do vento. No dia seguinte, quem apareceu para treinar Lucas foi o Saci. Ele surgiu girando em um redemoinho. Chegou a hora de você aprender a não morrer na primeira luta. Lucas arregalou os olhos. Isso não parece muito animador. Saci sorriu. Primeiro exercício, me pegar. O quê? Saci desapareceu. Lucas girou rapidamente. Ei! De repente o redemoinho apareceu atrás dele. Saci puxou o casaco dele e desapareceu de novo. Lucas tentou correr. Mas era impossível acompanhar. Depois de 10 minutos ele estava completamente cansado. Eu nunca vou conseguir. Saci pousou em um galho. Você está tentando correr. Eu não corro. Lucas franziu a testa. Então como eu te alcanço? Saci sorriu. Antecipando. Ele começou a girar novamente. Lucas observou com atenção. O vento sempre se movia antes do redemoinho aparecer. Na terceira tentativa, Lucas estendeu a mão exatamente onde o vento surgia. E quase conseguiu tocar o gorro vermelho. Saci sorriu. Agora sim. Você está começando a pensar como a floresta. Capítulo 14. As trilhas secretas. Alguns dias depois Curupira decidiu treinar Lucas. O Curupira caminhava pela mata como se cada árvore fosse uma velha conhecida. A floresta é um labirinto, disse ele. Para proteger ela, você precisa conhecer cada caminho. Ele apontou para o chão. Siga meus passos. Lucas tentou. Mas logo percebeu algo estranho. Os pés de Curupira eram virados para trás. Isso é impossível. Curupira riu. Exatamente. Lucas se perdeu várias vezes. Acabou andando em círculos. Em certo momento caiu em um pequeno buraco cheio de folhas. Curupira ajudou ele a sair. Aprender a proteger a floresta significa aprender a se perder nela. Lucas perguntou. Isso faz sentido? Curupira respondeu. Só quem respeita a floresta encontra o caminho de volta. Capítulo 15. O Lago de Iara. No final daquela semana Lucas voltou à clareira do lago. A água estava calma. A superfície refletia o céu. Então uma figura emergiu da água. Era Iara. Você está aprendendo rápido, disse ela. Lucas se sentou na beira do lago. Mas ainda não parece suficiente. Iara respondeu. Nenhum guardião acha que está pronto. Ela fez um gesto. A água começou a se mover. Imagens apareceram na superfície. Lucas viu sua avó. Mais jovem. Treinando na floresta. Caindo. Errando. Tentando novamente. Lucas ficou surpreso. Ela também falhava assim. Iara sorriu. Muitas vezes. Lucas perguntou. Então como ela venceu Sombra Mata? Iara ficou em silêncio por alguns segundos. Ela não venceu sozinha. Lucas franziu a testa. O que quer dizer? Iara respondeu. Quando chegar a hora, você vai entender. Mas havia algo no olhar dela. Uma preocupação. Como se algo mais estivesse acontecendo na floresta. Algo que ainda não tinham contado a Lucas. Capítulo 16. O amuleto da guardiã. Depois de semanas de treinamento, Lucas já conseguia sentir a floresta de uma forma que nunca imaginou. Ele percebia mudanças no vento, o movimento das raízes, até o comportamento dos animais. Mas naquela manhã algo estava diferente. Boitatá surgiu entre as árvores com seu corpo flamejante iluminando a mata. Está na hora. Lucas franziu a testa. Hora de quê? Curupira apareceu logo atrás. De recuperar o amuleto da sua avó. Lucas sentiu o coração acelerar. Eles caminharam por uma parte da floresta que Lucas nunca tinha visto antes. As árvores ali eram gigantes. Antigas. Pareciam pilares sustentando o céu. Finalmente chegaram a uma caverna coberta por raízes enormes. Caipora falou. Aqui começa o verdadeiro caminho dos guardiões. Eles entraram. No fundo da caverna havia um pedestal de pedra. E sobre ele estava o amuleto. Uma pedra verde envolta por raízes metálicas. Lucas se aproximou lentamente. Esse é o amuleto da minha avó. Curupira assentiu. Sim. Lucas tocou o objeto. No mesmo instante uma luz verde tomou conta da caverna. Imagens surgiram em sua mente.
Ele viu sua avó lutando. Viu os guardiões ao redor. E viu algo mais. Uma sombra observando a batalha de longe. Uma silhueta curvada, com olhos brilhando na escuridão. Lucas soltou o amuleto assustado. Eu vi alguém. Curupira franziu a testa. Alguém. Lucas assentiu. Observando. Os guardiões trocaram olhares. Mas ninguém disse nada. Capítulo 17. O despertar da sombra. Naquela mesma noite a floresta ficou inquieta. O vento soprou forte. Animais correram pela mata. Boitatá apareceu novamente. Ele acordou. Lucas apertou o amuleto na mão. Sombra mata. Boitatá assentiu. Ao longe a floresta começou a escurecer. As árvores pareciam apodrecer enquanto uma sombra gigantesca se espalhava. Curupira falou com urgência. Ele está no coração da mata. Saci pousou em um galho. Parece que o treinamento acabou. Lucas respirou fundo. Eu ainda não estou pronto. Caipora colocou a mão no ombro dele. Nenhum guardião está. Mas a floresta precisa de você agora. Lucas olhou para o amuleto. A pedra brilhava levemente. Então vamos. Capítulo 17. O despertar da sombra. Naquela mesma noite a floresta ficou inquieta. O vento soprou forte. Animais correram pela mata. Boitatá apareceu novamente. Ele acordou. Lucas apertou o amuleto na mão. Sombra mata. Boitatá assentiu. Ao longe a floresta começou a escurecer. As árvores pareciam apodrecer enquanto uma sombra gigantesca se espalhava. Curupira falou com urgência. Ele está no coração da mata. Saci pousou em um galho. Parece que o treinamento acabou. Lucas respirou fundo. Eu ainda não estou pronto. Caipora colocou a mão no ombro dele. Nenhum guardião está. Mas a floresta precisa de você agora. Lucas olhou para o amuleto. A pedra brilhava levemente. Então vamos. Capítulo 18. Sombra mata. O coração da mata era uma clareira gigantesca. Mas agora parecia um lugar morto. Raízes negras cobriam o chão. O ar era pesado. Lucas sentiu dificuldade para respirar. Então a terra começou a se mover. Raízes gigantes saíram do solo. E uma criatura começou a se formar. Galhos retorcidos. Sombras se movendo como fumaça. Olhos vermelhos brilhando na escuridão. Sombra mata. A voz da criatura ecoou pela floresta. Humanos. Sempre destruindo. Lucas deu um passo à frente. Eu não vim destruir nada. A criatura riu. Todos dizem isso. As raízes negras avançaram. Curupira gritou. Agora! Saci criou um redemoinho. Boitatá avançou como uma serpente de fogo. As árvores começaram a se mover. A batalha começou. Capítulo 19. A força da floresta. Mesmo com todos os guardiões lutando, Sombra Mata parecia impossível de derrotar. Cada árvore destruída tornava a criatura mais forte. Lucas percebeu. Ele está usando a dor da floresta. Yara surgiu na beira de um lago próximo. Então precisamos curar a floresta. Lucas levantou o amuleto. A pedra começou a brilhar. Ele fechou os olhos. Tentou ouvir. Como Caipora ensinou. Como Saci ensinou. Como Curupira ensinou. E então ouviu. Milhares de vozes. Raízes. Animais. Árvores. Lucas gritou. Floresta, me ajude. O chão tremeu. Raízes gigantes surgiram da terra. A luz verde tomou conta da clareira. Sombra Mata rugiu. Não. Lucas falou com firmeza. Você nasceu da dor da floresta. Mas ela também pode curar. A luz se espalhou. As raízes negras começaram a se quebrar. Sombra Mata tentou resistir. Mas a força da floresta era maior. Com o último rugido, a criatura se desfez em sombras. Capítulo 20. O novo guardião. O sol começou a nascer. A luz atravessava as árvores. A floresta parecia respirar novamente. Os guardiões estavam reunidos na clareira. Saci girava no ar. Nada mal, garoto. Curupira assentiu. Você ouviu a floresta. Yara se aproximou. E ela respondeu. Caipora colocou a mão no ombro de Lucas. Agora você é um guardião. Lucas olhou ao redor. As árvores estavam vivas novamente. O vento passava entre as folhas. Mas então ele lembrou da visão que teve na caverna. A sombra observando. Lucas perguntou. Quem era aquela figura? Os guardiões ficaram em silêncio. Curupira respondeu lentamente. Existe uma criatura antiga que vive nas profundezas da floresta. Lucas sentiu um arrepio. Quem? Saci respondeu em voz baixa. Cuca. E se ela estava observando? Então essa história ainda não terminou. Epílogo.
Lucas voltou para casa naquela manhã. Dona Raquel estava esperando na varanda. Ela olhou para ele e sorriu. Então, você descobriu. Lucas assentiu. Descobri. Ela perguntou. E agora? Lucas olhou para a floresta. O vento moveu as árvores como um sussurro. Ele respondeu. Agora eu protejo ela. Mas no fundo da floresta, em uma cabana escondida entre árvores tortas, 2 olhos amarelos se abriram na escuridão. E uma voz rouca sussurrou. O novo guardião chegou. Interessante. Agradecimentos. Este livro nasceu de um sonho, valorizar as histórias, lendas e mistérios do folclore brasileiro. Agradeço profundamente a minha mãe, Dona Raquel, por todo o amor, apoio e inspiração ao longo da minha vida. Aos meus filhos, Mateus e Misael, que são minha maior motivação para continuar criando histórias e acreditando que a imaginação pode transformar o mundo. Com carinho, Miquéias de Barros.